Olha só, gente, aqui é impositivo a leitura do Decreto-Lei 200/67. Quem disser que já estudou Direito Administrativo e Organização do Estado Brasileiro e não leu o Decreto-Lei 200/67, se você vem passando em prova, você tem dado sorte, viu? Você tem dado sorte, você tem que ler isso aqui. Vamos dar um exemplo. Se cai na prova que a autarquia é um serviço autônomo, você acha que essa definição estaria correta? Não? Está na lei dizendo justamente isso, o Decreto-Lei 200/67. Então, a forma de redação do Decreto-Lei é insubstituível, tá certo? Existem as concepções doutrinárias, existem os elementos de definição do que são os entes da administração. É o que a gente vai detalhar aqui agora. Por que a leitura do Decreto-Lei 200/67 ele é indispensável? Alguns motivos, certo? Para convencer vocês. Olha a data dele, 67. Ele foi recepcionado? Foi recepcionado. A redação dele, pela data por si só, ele vai trazer uma forma redacional e algumas expressões diferentes do que a gente usa no cotidiano. Então, esse decreto está com quase quantos anos aqui, gente? Olha só, daqui a pouco está fazendo meio século. Então, a gente precisa ter uma leitura para se ambientar. Se cai um texto expresso do que está lá no Decreto-Lei 200/67, você provavelmente, pela diferença de redação, você vai achar que alguma coisa estapafúrdia que veio lá de Marte. Não é necessário que seja feita a leitura, ok? Para a gente começar a falar desses pontos aqui, eu vou explicar para vocês o que é fundamental do Decreto-Lei 200/67. Foi ele que estabeleceu essa feição da administração pública hoje em dia, certo? Por exemplo, ele disse que a administração pública direta é formado pelos serviços integrados da Presidência da República e ministérios. Imagina se caísse na prova. Bom, a administração direta é formada pelos serviços integrados da Presidência da República e ministérios. Será que é isso? Você vai ficar em dúvida. Mas essa é a redação que está lá no Decreto-Lei 200/67. Você tem que marcar como sendo verdadeira. Entenderam, gente? Então, vejam só. O que é que a gente vai ensinar do ponto de vista doutrinário para vocês? Existe a administração direta, que é o Estado como aquele que atua dentro das bases do direito administrativo, realizando a sua missão. Existem determinadas figuras que circundam esse Estado, ou então dele estão destacadas e que atuam o Estado a exercer o seu papel. Ok? Vamos lembrar o seguinte. Organização administrativa. Vamos pular para cá, depois a gente volta para essa questão da centralização, descentralização e concentração, que fica mais fácil. O que é a administração pública direta? Leiam aí no Decreto-Lei 200/67. É no artigo 4º, inciso 1º. Ele vai falar do quê? Dos órgãos integrados à Presidência da República e ministérios. Agora, preste bem atenção que esse Decreto-Lei, ele merece uma leitura conforme para o nosso aspecto federativo atual. O que é que precisa ser feito? Se for no âmbito estadual, é a estrutura da quê? Do governador do estado e secretarias. No âmbito municipal, também, prefeitura e respectivas secretarias. O que é que significaria a administração indireta? A administração indireta, ela não é conceituada no inciso 2º do artigo 4º. Ele vai dizer quem são as figuras que integram a administração pública indireta. E aí vem uma pegadinha para vocês. Vocês vão ler o Decreto-Lei 200/67, mas nem todas as figuras do Decreto-Lei 200/67 da administração indireta estão no Decreto-Lei 200/67. Tem uma que nós vamos falar que está fora também. Então vejam só, ele vai dizer que são as autarquias, as estatais, que são as sociedades de economia mista e empresas públicas, e as fundações. Ok? Então, a administração pública direta e a administração pública indireta. A primeira é conceitual, isso já caiu em prova. A administração pública direta é conceitual. A administração pública indireta, ela é indicativa, ok? Qual a diferença da administração pública direta para a administração pública indireta? A administração pública indireta, ela tem personalidade própria e distinta daquele ente ao qual ela está ligado, ok? Então, característica principal de todos os entes da administração pública indireta. Elas têm personalidade jurídica própria, diferente.
INSS é uma autarquia, ela tem personalidade jurídica própria, diferente do Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência, veja só, que exerce o poder de tutela sobre o Ministério, sobre a autarquia INSS, ele não tem personalidade própria. A personalidade dele se confunde com o quê? Com a da União. Tá ok? Então, temos que observar o seguinte, que a administração indireta, o que é comum a elas é a personalidade jurídica própria. Vamos falar rapidamente de cada um deles e como é que isso pode ser cobrado. Depois a gente fala de descentralização, desconcentração, tal, que diz respeito aos princípios lá do Decreto-Lei 200/67. Gente, uma coisa que eu recomendo muito para vocês, aparentemente não está aqui no programa, mas sempre é cobrado diretamente em prova, são os princípios de funcionamento da administração pública, que está lá no artigo 6º, tá certo? Eu vou até colocar aqui, no artigo 6º do Decreto-Lei 200/67. Vou botar aqui. Ler artigo 6º, Decreto-Lei 200/67. Por quê? Esses princípios da administração pública, eles vão ajudar e muito você conseguir matar algumas questões na prova. Se uma determinada questão ela estiver dissonante com o que está colocado ali, você vai ver que não vai estar errado. Você mata isso, ok? Vamos lá. Administração pública direta e indireta. Por que elas existem? O Estado brasileiro passou por uma crise, certo? Na década de 50, 60, não só no Brasil, mas no mundo todo passou-se pela chamada crise do Estado. O que é que aconteceu nessa época? Isso também cai na prova do CESP. O Estado ele inchou demais, ele começou a exercer atividade em tudo que era local, para poder realizar os direitos de primeira, segunda, terceira geração e por aí vai. E ele se tornou ineficaz, ele começou a ficar travado. Houve a necessidade de se reestruturar o Estado. E aí, em 67, a reestruturação do Estado brasileiro fez o quê? Ele transformou a administração de um modelo de administração burocrática para um modelo de administração gerencial. Isso é sempre cobrado nas provas do CESP no que diz respeito à organização administrativa brasileira. Então, veja só, a organização administrativa brasileira, ela tem como pedra de toque a transformação de um modelo de administração burocrática para a administração gerencial. Vitor, qual é a diferença? A administração gerencial, ela busca finalidade, o objetivo, ela busca o que? Resultado. Na burocrática, ela visa só o fazer, o caminho em si. Essa é a pedra de toque. Dentro dessa reestruturação, se imaginou que em determinadas atividades haveria necessidade de que uma atividade própria do Estado, uma atividade típica do Estado, ela precisasse de maior liberdade administrativa, financeira e gerencial para ser desenvolvida. E aí surge a primeira figura da administração pública indireta, qual é? A autarquia. Então, qual é a característica da autarquia? Ela exerce a atividade típica do Estado, ok? Então, a autarquia é como se fosse um mini-Estado. A atividade tipicamente privada já não pode ser por autarquia, não pode ser autarquia, tem que ser do Estado. Típica do Estado. Ela tem personalidade jurídica de direito público. O que é que significa dizer? Que ela traz para si todo o substrato do regime jurídico de direito público. Ela tem supremacia em relação ao direito particular, ela tem o poder de império e tudo mais. Ela é criada por lei específica. Então, pegadinha que sempre cai. Nunca poderá se ter uma autarquia para desempenhar atividade que não seja típica do Estado, ok? Uma atividade típica do Estado que precise do uso do poder de império, da força, da supremacia para que ela seja exercida. Senão, não poderá ser criada o modelo de autarquia. Nós vamos ver que as outras duas figuras que são chamadas de estatais, e aí preste atenção, quando o CESP chamar de estatais, tenham em mente que diz respeito àquilo que é comum às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Não raro o CESP utiliza isso. Por quê? Porque elas são realmente duas formas de intervenção específica do Estado no domínio econômico
que foi recepcionada essa disposição lá pelo artigo 170 e 173 da Constituição Federal, e ele vai dizer que essas figuras vão intervir o Estado quando haja necessidade. Onde é que elas se distanciam? Em determinadas situações específicas. A empresa pública ela é formada por capital 100% do Estado, e aí Estado lê, pode ser da União, do Estado ou do município. A empresa pública, ela pode ser constituída sob quaisquer das formas admitidas em direito. Já a sociedade de economia mista, não. Só na forma de sociedade anônima. Ora, existe impedimento para uma empresa pública ser na forma de SA? Não existe impedimento. Só há uma incompreensão lógica. Por que você vai fazer uma sociedade anônima, não é uma SA, cota em ações, se você não vai abrir o capital? Entendeu? Então, mas não há impedimento jurídico para tanto. Nós vamos observar ainda que, fora essas duas distinções, quando a empresa pública for federal, ela vai atrair o quê? A competência da Justiça Federal para apurar qualquer dos feitos envolvendo o seu interesse, porque vai envolver o interesse da União. Tá ok, gente? Então, vejam só. Quando nós falamos dessas hipóteses da administração pública direta e indireta, preste atenção agora que vai um pulozinho do gato para a gente voltar para cá, para vocês relembrarem. Quando nós falamos da transmutação de uma atribuição para uma outra pessoa jurídica, nós estamos falando de descentralização, ok? Ou seja, essa atividade é transferida para uma outra pessoa jurídica, uma entidade, tá ok? Quando essa transferência de atribuições é feita dentro da mesma estrutura pela criação de um mero órgão, aí nós temos a desconcentração. Tá ok, gente? Então, veja só. Quando houve a criação do INSS, houve o quê? Uma descentralização ou desconcentração? Descentralização. Quando a presidência do INSS criou um novo posto de atendimento aqui no centro do Rio de Janeiro, houve o quê? Descentralização ou desconcentração? Desconcentração, muito bem. A última figura da administração indireta nós temos são as fundações. Preste bem atenção agora. Nós sabemos que as autarquias têm personalidade jurídica de direito público. As sociedades de economia mista e as empresas públicas têm personalidade de direito privado, necessariamente, porque assim é dito no decreto-lei e assim é dito na Constituição. Mas as fundações, elas tiveram uma variação ao longo da sua existência no ordenamento jurídico brasileiro. Então, as fundações públicas, elas podem ter natureza jurídica de direito público ou de direito privado. Nunca esqueçam isso. O que acontece é que aquelas que são consideradas de direito público, elas também são chamadas de fundações autárquicas. E às vezes as autarquias que têm um funcionamento dentro das áreas de atuação das fundações, elas são chamadas de autarquias fundacionais. Ok? Dentro desse aspecto ainda da administração indireta, a gente precisa lembrar o seguinte. Vocês já ouviram falar das subsidiárias. O que são as subsidiárias? As subsidiárias são são empresas públicas ou sociedades de economia mista acessórias às principais. Elas são criadas para viabilizar a execução da atividade da estatal inicial. A forma de criação de uma subsidiária deve se dar da mesma forma que uma estatal é criada, mediante autorização legislativa em lei específica. Essa autorização para criar uma subsidiária, ela não é presumida. Ela tem que vir expressa na lei que criou a estatal ou numa lei posterior. Entenderam, gente? Então, se uma lei autoriza a criação de uma estatal, e nessa lei que autorizou a estatal, ela não previu a criação de subsidiária, a subsidiária só poderá ser criada se vier uma lei posterior e autorizar a sua criação. Tá ok? A natureza jurídica das subsidiárias, falou em subsidiária, o que você vai saber? De imediato ela vai ser uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. E de imediato você vai saber que ela não é uma entidade dessa de caráter principal, ela é acessória. Ela só existe na dependência de uma outra estatal. Tudo bem, gente? Então, do ponto de vista dos seguros da administração pública direta e indireta, eu remeto a vocês seriamente a leitura do artigo 4º do Decreto-Lei 200/67. Não precisa se assustar que o decreto é curtinho. Leiam,
primeiro até o sexto artigo da lei. Vai ser de uma ajuda inestimável para a prova. Você lê em 30 segundos, você lê e relê antes da prova, dê uma olhadinha. Vai ajudar demais a vocês na hora da prova, ok? Vamos passar aqui para o próximo item, que diz respeito a órgão público, teoria, geração, Estado, tal. Ok, vamos lá. Na administração pública direta, nós já vimos que, segundo o decreto-lei, é aquela estrutura formada a partir da Presidência da República e ministérios. Quando ela se fragmenta em órgão, ok? Uma definição boa de órgão está lá em Eli Lopes Meireles. Desde há muito tempo ele disse que é um centro de competências criado por lei para a realização de uma atividade própria do Estado, sem ter personalidade jurídica própria, certo? Só que na Lei 9784/99, ela também dá uma definição de órgão, semelhante a essa, diz que é um centro de atribuições específicas e não tem personalidade jurídica própria. Então, essa é a definição de órgão. Quando nós vamos ver o funcionamento do órgão ou dos agentes públicos em relação ao Estado, surgem algumas teorias que eu acho que o CESP até embolou o meio de campo aqui para colocar as coisas juntas. O órgão não se confunde necessariamente com a teoria do órgão. A teoria do órgão devia ser estudada lá adiante, lá nos servidores públicos. Mas ele colocou aqui, a gente vai tentar ajeitar, tá ok? Veja só, quando nós falamos do órgão, o órgão é um centro de atribuições. Esses órgãos, eles funcionam não por si só. Nós sabemos que o Estado ele sempre funciona, apesar das suas subdivisões em órgãos ou entidades, através de servidores públicos. São pessoas que efetivamente executam essa atividade. A relação jurídica que existe entre a pessoa física e o Estado, para que ele possa exercer essa atividade, existem algumas teorias. A teoria do mandato, por exemplo. O Estado teria outorgado um mandato para esse servidor ele realizar uma atividade em nome do Estado. Essa teoria não é aceita no Brasil. Por quê? Porque o mandato seria um determinado instrumento de natureza contratual, onde aquele mandatário, se ele exorbitar dos poderes do mandato, ele que responde, e não o mandante. No Brasil não é bem assim, até porque a gente sabe que tem a teoria do risco administrativo, a responsabilidade, em regra, é objetiva. Nós vamos observar que a teoria que é aceita no Brasil é a teoria do órgão. O que é que significa a teoria do órgão? Que esses agentes que atuam em nome do Estado, eles os fazem como uma mera representação, como uma longa mão do Estado. Como se o Estado fosse tivesse uma projeção dele mesmo nessas pessoas naturais. Ou seja, todas as condutas que essas pessoas realizam são imputadas diretamente ao Estado. Okay? É como se fosse o próprio Estado realizando. Então, o que o CESP colocou aqui, quando ele fala do órgão público, ele acaba misturou e disse a teoria da relação do Estado com os agentes. Não, na verdade, ele quer dizer que a teoria do órgão é a teoria que vincula a atividade de um servidor público, de um agente público em nome do Estado. Ok? Gente, vamos adiante e vamos agora passar a falar das entidades paraestatais, ok? Direta e indireta, autarquias, deixa eu passar aqui adiante. Depois a gente volta para essas agências reguladoras, executivas, fundações públicas, empresas públicas. Isso aqui a gente já falou. Deixa eu marcar aqui. Aqui. Falta falar essas duas. E consórcios públicos. E vamos passar para estatais, terceiro setor. Veja só. Quando nós falamos de entidades paraestatais e terceiro setor, eu quero que vocês lembrem que existe, na definição de economia, o primeiro setor é o quê? O Estado. O segundo setor é a iniciativa privada. O terceiro setor é o quê? É a iniciativa privada que atua como se fosse o Estado. Ele é
particular, mas ele atua no interesse da coletividade como o primeiro setor faz. Então, quando a gente fala de atividades paraestatais e terceiro setor, a gente está dizendo praticamente a mesma coisa. As entidades paraestatais são aquelas entidades que têm natureza jurídica de direito privado. Ou seja, por que ele tem que ser direito privado? Senão ele seria Estado, seria primeiro setor, ok? Então, antigamente, Eli Lopes Meireles classificava inclusive as autarquias como sendo paraestatal. Hoje em dia a gente sabe que essa classificação não é mais aceita. Por quê? Quando se fala em paraestatal, é aquilo que não é Estado, mas caminha ao lado dele, tá ok? Então vejam só, o que seriam essas paraestatais? O exemplo dessas paraestatais que nós temos hoje, basicamente seriam aqueles serviços sociais autônomos. O que seriam esses serviços sociais autônomos? Aquele Sistema S, SESC, SENAI, SENAT. Eu não vou saber elencar para vocês todos, mas, salvo engano, são 11 entidades dessas. Elas são criadas por lei. Elas têm natureza jurídica de direito privado, mas desempenham atividade de interesse coletivo e mais. Elas têm uma situação bem particular. Elas recebem contribuições sociais, que é uma espécie de tributo, e esse tributo ele vai ser recolhido para essa entidade para ela poder realizar seus fins. Ela tem um orçamento próprio constituído a partir desse tipo de contribuição. Tá ok? As organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. Vejam só. No ano de 1998, 1999, surgiram essas duas figuras, as OS e as OCIPs. Deixa eu colocar aqui. OS e OCIP. OS e OCIP. Ok? A OS é de 98. O que significam essas duas entidades? Elas são consideradas hoje também paraestatais ou do terceiro setor. Para ponto de partida, ambas têm natureza jurídica de direito privado. Ok? Elas não podem ter atividades lucrativas. E elas desempenham uma atividade no interesse do Estado. Por isso que elas são consideradas também do terceiro setor ou entidades paraestatais. Só que existe uma particularidade. Enquanto que essas entidades do Sistema S, elas são criadas voltadas especificamente para uma atividade própria do Estado, recolhem aquelas contribuições sociais, porque elas abarcam uma fatia própria de atuação do Estado, essas aqui não, são atividades privadas que por uma opção vão desempenhar alguma coisa em auxílio ao Estado, em uma atividade que o Estado já desempenha, ok? Qual a diferença entre essa e essa? Essas diferenças são poucas. Eu queria que vocês anotassem cada uma das leis que regem elas. Vou anotar aqui para vocês para não errar. Essa aqui é a Lei 9.637, 98, e a OCIP é a Lei 9.790/99. Ok? Diferença entre elas, ok? Basicamente, a área de atuação específica. Uma é voltada para a área de saúde, ensino, educação. A outra, dentro de qualquer uma outra área que seja entendido como de interesse da coletividade. A OS, ela para poder desempenhar, ela vai ser uma atividade privada que vai celebrar um contrato de gestão e com esse contrato de gestão, ela vai poder receber este qualificativo. E esse aqui, ele vai firmar um termo de parceria. Esse termo de parceria vai dar esse qualificativo. Qual é a última lição que a gente depreende dessas duas figuras aqui? OS e OCIP são tipos específicos de pessoas, de paraestatais? Não. São entidades privadas normais e cujo nome OS ou OCIP são meros qualificativos que eles podem adquirir, celebrado o contrato de gestão ou termo de parceria, e que também podem perder uma vez não cumpridos os compromissos assumidos. Deu para entender, gente? Não precisa licitar.
Não, em algumas situações não. Dentro da atividade própria da OS, da OCIP, naquilo que ela celebrou o contrato de gestão ou termo de parceria, ela vai poder receber recursos públicos e ela vai também precisar licitar. O que é que significa? Naquilo que ela vai receber a incumbência do poder público, ela vai funcionar como se fosse um mini-estado ali, inclusive com o dever de prestar contas. Ela vai estar sujeita à tomada de contas pelo Tribunal de Contas respectivo e tal e tal. Tá bom, gente? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta em 15 minutos.